E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite e bom domingo a todos. Hoje eu vou contar um pouco da história do José do Egito. Ele foi fruto de um milagre. O pai dele, Jacó, casou com uma mulher estéril, mas Deus prometeu dar um filho, e ela gerou um filho. Dentre eles nasceu Jacó. Jacó não, minto, nasceu José. José se destacou dos seus irmãos e em um breve momento ele teve um sonho. O sonho dele foi que ele seria maior que os irmãos e maior que o pai e a mãe. Todos ficaram com inveja. Todos o invejaram. Aí culminou na mente deles o quê? Vamos matá-lo, vamos jogar ele numa cova, para que ele não tenha mais sonhos e seus sonhos não se realizem. Mas quando Deus te promete alguma coisa, até o que o inimigo fizer, isso se voltará para o seu propósito, desde que você não sabote você mesmo. Se você seguir firme no seu propósito, no seu dom, ele irá te recompensar e irá fazer aquilo que ele prometeu. Aí José foi, bateram nele, jogaram ele na cova. Aí um irmão dele voltou e viu que ele estava lá. Aí para poder não matarem ele, ele propôs aos seus irmãos: que tal a gente vender ele como escravo para poder ganharmos um dinheiro? Aí venderam ele como escravo. Ele foi lá para o Egito e trabalhou na casa de Potifar. Potifar era o mais poderoso naquela época do Egito. Aí ele vendo, tinha muitos escravos ele, muitos servos, muitos serviçais, vendo ele que o José, ele se destacava do meio da multidão, chamou ele para trabalhar na casa dele, porque ele vendo que alguma coisa sobrenatural havia naquele homem. Aí ele falou: se existe algo sobrenatural naquele homem, o qual faz ele prosperar, mesmo nas migalhas, trago ele para minha casa, para poder ele e eu prosperar juntos. E foi feito. Mas o inimigo se levantou mais uma vez contra José, colocando a mulher dele como empecilho, querendo persegui-lo, querendo ter ele na cama, querendo ter relações sexuais com ele. Ele seguiu firme e se negou, pois ele falou: eu não vou ficar contigo, pois o seu dono é o meu dono, e o seu dono é muito bom comigo. Ele tem me zelado e tem me honrado até hoje. E o pastor falou hoje, e é verdade, naquele momento o qual ele estava sendo próspero, poderia ser acabado em maldição se ele aceita ter relações sexuais com a mulher de Potifar. Ele ia do céu ao inferno num momento e acabar ali com toda a prosperidade dele. Só que ele resistiu à tentação, ele resistiu. E o que aconteceu? Ela pegou a sua roupa que ficou e inventou uma história para o marido dela, dizendo que ele tentou agarrá-la e mostrou as vestes, falou: aí, ó, as vestes dele aí, como prova. Aí o que Potifar fez? Jogou ele na masmorra, jogou ele na prisão. Mas quando Deus te prometeu, você está cumprindo a palavra fiel. Você não está dando mole, você não está vacilando, você está estudando, você está botando teu dom em prática. Deus vai te honrar, mesmo nos piores lugares. O que aconteceu com ele? Praticamente ele foi o dono da prisão.
ele ajudava tudo e todos. O chefe lá da prisão dava sempre coisas para ele poder ele trabalhar, porque ele era um homem honroso. E quando o homem é honroso, todos ajudam ele. Aí o que que aconteceu? Se eu não me engano, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros foi preso e foi jogado na prisão junto com José, que já estava lá. Aí, em um certo momento, o padeiro e o copeiro tiveram cada um sonho. Aí ficaram perturbados e tal. Aí o José falou: qual é o sonho? Aí eles falaram e ele conseguiu saber o pensamento dele, pensamento não minto, e conseguiu discernir o sonho deles. Aí ele falou: daqui a 3 dias vocês vão ser libertos, só que um vai morrer e o outro vai ser próspero de novo. Só que eu tenho uma condição: se puder, fale de mim ao rei, fale de mim ao Potifar, o qual eu estou aqui injustamente. Eles foram para lá, se cumpriu o sonho deles, um morreu e o outro foi próspero. E o que aconteceu? Esqueceram do José. Que incrível, né? O cara que ajudou eles foi esquecido. Mas quando Deus quer, nada vai atrapalhar. Aí o que aconteceu? Depois de 2 anos, o Potifar teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas e acordou. Logo após, ele sonhou com 7 vacas magras e acordou e procurou no país dele todos que pudessem adivinhar o sonho dele. E ninguém foi capaz. Aí, o que sobreviveu, se eu não me engano, foi o padeiro, não, o copeiro. O padeiro foi o que morreu. O chefe dos copeiros falou: Potifar, existe na prisão uma pessoa que já está lá há mais de 2 anos que consegue discernir seu sonho, pois ele conseguiu discernir o meu e o do padeiro que foi morto. Aí falou: então traga-me esse José. E o José conseguiu discernir o sonho dele. Falou: Potifar, as 7 vacas gordas são 7 anos de abundância. E as 7 vacas magras, após os 7 anos de prosperidade, será épocas difíceis, 7 anos de turbulência, de fome seca. Então, o que prosperar nos 7 anos de fartura, ajunte 1/5 de todo o total para guardar para esses 7 anos de secura, pois não dará nada na relva. Aí foi feito. Aí o que eu quero dizer com essa lição? José prosperou, depois de novo, foi eleito o 2º homem mais poderoso do Egito, acima dele só o rei, e a família dele, consequentemente, foi buscar alimento na terra dele, os irmãos. Aí que está o meado da história. Quando José estava por cima, os irmãos dele estavam por baixo, pedindo praticamente esmola para comer, pois não havia alimento na casa deles. E aí, se você fosse José, você faria o quê? Dava o troco? Ou fazia igual José? Perdoava. José perdoou. Aí o que Deus fez? Prosperou-lo a mais e a mais. Ele, naquela época, ele foi o homem mais rico, mais abençoado, porque ele honrou a Deus. Ele poderia muito bem fazer a mesma coisa que os irmãos dele. Negado a comida, podia ter
postou ele como escravo, mas não, ele chamou eles para morar junto com ele, para perto, para poder ajudá-los. Para poder ajudá-los. Deus, quando viu isso, se alegrou de tal forma que fez ele prosperar cada vez mais. Aí eu te falo, você hoje em dia quer ser rico, quer ser próspero, para quê? Para você ajudar os próximos? Para você ajudar um orfanato? Ou para você olhar para trás e falar assim, aí, eu consegui, agora eu vou pisar em você. Porque se for para isso, sinto te dizer, você não vai prosperar. Você pode prosperar na riqueza, mas no emocional, na família, você nunca vai ser próspero. Você nunca vai estar com um coração puro, um coração quebrantado. Você nunca vai ser completo. Mais vale uma casa com pão, onde há felicidade, do que uma mesa farta, aonde a amargura reina. É muito mais doce um copo de água, aonde há paz, do que litros de vinho, aonde há brigas. Então, pense nisso. Seja como José do Egito, em vez de pisar nos outros, porque ele teve muito motivo. Começou nos irmãos, começou no copeiro e no padeiro que esqueceram dele. Mas, como eu falei no início, se Deus vai te ajudar, até o inimigo é usado para te ajudar. Porque quando Deus manda, todos cumprem. E tem uma coisa, o dom você nasce. Agora, como é que se diz? Esqueci o nome. É dom e talentos. Isso aí. O dom, você nasce com aquilo, a tua habilidade primordial. E tem os talentos, que é aquilo que você cria. Eu, o exemplo, não sou bom na leitura, mas de tanto eu treinar, eu estou ficando bom na leitura. Eu sou péssimo na dicção, péssimo. Eu gaguejo, e às vezes eu me embolo, às vezes eu esqueço o que eu estou falando, às vezes eu falo tanta coisa que eu me esqueci o que é o início. Enfim, mas estou treinando. Então, esse não é o meu dom. Mas eu estou estudando, então, e eu estou me aperfeiçoando. Aí está o meu talento. Mas existe aquilo também. Deus dá um dom a cada um, ou até mais, e sai distribuindo dons para a população toda. Mas ele pega assim, ele está usando o dom? Ah, não? Ele não está usando o dom? Tá bom, então pega o dom daquele e manda para aquele outro que está usando, para ele ficar com dois dons. Igual o pastor falou, é o famoso surfar na onda dos outros. Tipo, cara, isso não tem nada a ver comigo, mas eu estou fazendo tão bem, tão habilidoso. Mas por quê? Esse dom não era teu, esse talento não era teu. Tu está fazendo o talento dos outros, mas por quê? Deus se entristeceu com aquele cidadão que não usou o talento dele, não usou o dom dele. Aí você acha que Deus ainda vai deixar o dom com ele? Boa noite.